Primeira Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois, certamente, no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Moleque, o abominável e repugnante deus dos amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos moabitas, sobre um monte ao lado de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E, por isso, o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor
e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois que Davi vencera Edom, Joabe, general do exército, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo homem sobre as terras de Edom. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que haviam servido a seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã de sua própria esposa, a rainha Táfenes. A irmã de Táfenes lhe deu um filho que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfenes no palácio real. Ali, Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido, e solicitou a Faraó: deixa-me partir, porquanto desejo retornar para minha própria terra. E darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Ao que Faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Hadade: nada, todavia permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além de todo o mal que Hadade realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua, e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído o Milo,
o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-se de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Ahiás, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Ahiás agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moleque, deus dos Amonitas. E não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi com Davi. Portanto, humilharei os descendentes de Davi por esse motivo, mas não para sempre. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas este conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo o Israel foi 40 anos. E Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Reavã
Roboão sucedeu o seu trono